Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta e fez nela um lagar para esmagar as uvas, e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: a meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca leste na Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá fruto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, nós ouvimos a parábola chamada de parábola dos vinhateiros homicidas. E todo os textos, toda a liturgia desse domingo apresentam a vinha como o lugar da nossa meditação sobre a palavra de Deus. Veja, desde o Antigo Testamento, a vinha, a plantação de uvas, a vinha é o povo de Deus. A vinha é a casa de Israel. Porque foi Deus quem plantou o seu povo. Aliás, o salmo da missa de hoje diz que para plantar o povo naquele lugar, Deus expulsou os povos que ali viviam e estabeleceu Israel naquele lugar. E até hoje é encrenca. Estamos dentro de uma agora, nesse momento. Inclusive capaz de se transformar numa guerra mundial. E o negócio lá é feio. E é essa consciência que os israelitas têm. Essa é a nossa terra, porque Deus nos deu essa terra. E Ele nos garantiu que aqui nós viveríamos, aqui nós iríamos prosperar. Só que o povo nem sempre foi tão fiel a Deus assim, não. O texto do profeta Isaías termina dizendo assim: muito bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. O povo de Judá, sua dileta plantação. Só que eu, Deus, esperava deles frutos de justiça e o que eu encontro? Injustiça. Vocês são o meu povo e eu esperava de vocês obras de bondade e o que eu vejo? Iniquidade. Então sempre houve esse drama no Antigo Testamento de que a vinha que o Senhor plantou, cuidou, cercou para que o javali da mata virgem não viesse e não comesse tudo, para que quem passasse na rua não viesse e não vidimasse a vinha. Como Israel desprezou, como o povo de Deus desprezou tantas vezes esse Deus que com tanto amor, que com tanto cuidado, cuida da minha casa, cuida da minha vida. Esse é o drama do Antigo Testamento. Até que no Novo Testamento, a vinha é a igreja. O povo de Israel perdeu a titularidade.
porque não cuidaram. A vinha é do Senhor. Como eles não cuidaram da vinha do Senhor, o Senhor entregou a vinha para outras pessoas. Para a igreja. Nós somos agora a vinha do Senhor. Aliás, para ser mais preciso, Jesus é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Nós bebemos da seiva da vide, principalmente na Eucaristia, quando nós comungamos o corpo do Senhor, o sangue da vinha, da videira, entra em nós. E nós fazemos parte do corpo de Cristo. A igreja é o corpo do Senhor. Aliás, quando nós vamos na fila da comunhão, quem está dando a comunhão diz, corpo de Cristo. Nós somos parte do corpo de Cristo. Nós somos a igreja, a vinha do Senhor. Se nós estamos unidos à vinha e cuidando da vinha, Deus cuida de nós, Deus nos abençoa. Se nós deixamos que o sangue do Senhor escorra nas nossas veias, nós estamos guardados e protegidos, recebendo o influxo da seiva e produzindo frutos. Ponto. Mas se você está fora, cortado fora, como é que você vai produzir? Você seca. Esse é o mistério da igreja. E a igreja tem a missão de cuidar bem do povo que pertence ao Senhor. Nós, igreja, cuidando do outro. É o que está acontecendo agora em Roma, o sínodo. O que é um sínodo? A palavra sínodo significa sim, juntos, odós, caminho. Caminhar juntos. Caminhar unidos. Unidos no Senhor. Unidos no seu espírito. Para que possamos produzir frutos. Isso é uma realidade desde o início da igreja. Todas as vezes que a igreja se viu numa dificuldade, que ela tinha que lidar com realidades novas que Jesus nem não previu, não falou, mas que já estava ali contido nele, quer dizer, a direção está dada, mas não o fato, porque o fato veio depois. A igreja aprendeu que somente unida no Espírito, unida em Cristo, ela podia chegar a soluções. Ela podia chegar a decisões. Foi assim que em Atos capítulo 15, você vê a igreja se reunindo para decidir algo que estava sendo questionado. Por exemplo, os cristãos deveriam passar por todas as regras judaicas, por exemplo, a circuncisão. E aí então o Espírito Santo guiou a igreja para dizer não. Nós não vamos passar pelo que os judeus passaram. Nós não somos judeus. Nós somos o povo da nova aliança. Então Jesus não tinha falado se precisava circuncidar ou não circuncidar. Mas a igreja, entendendo que Jesus aboliu a lei antiga e deixou somente a lei nova do amor, do mandamento do amor, virou essa página do Antigo Testamento. A igreja não tinha diáconos. Jesus não ordenou diáconos. Jesus chamou 12. A igreja sentiu a necessidade, já nos primeiros momentos, de que os sacerdotes, aqueles que eram dirigentes da igreja, não se ocupassem tanto da parte social da paróquia, da igreja, paróquia daquela época, e que isso ficasse por conta de pessoas escolhidas, os diáconos, e aí a igreja inventa os diáconos. A igreja na história, ela não soube lidar com certas coisas. E ela foi muito atrapalhada em algumas situações. Querem um exemplo? A escravidão. A igreja foi a primeira instituição a dizer claramente que os indígenas são seres humanos e têm alma, e são dignos do reino dos céus. A igreja disse desde sempre que os negros são seres humanos. Que dúvida! Nós temos santos desde o primeiro século da nossa igreja. Santa Efigênia, Santo Elisbão, São Antônio de Catigeró, Santo Benedito, que celebramos agora dia 5. Negros, santos da nossa igreja, desde o primeiro século. Contudo, quando a escravidão veio no século XV, no século XVI, a igreja não soube lidar. E, de certa maneira, tolerou, fez vistas grossas e, portanto, pecou. Hoje seria inadmissível, é inadmissível, pensar minimamente na possibilidade da escravidão. A igreja durante séculos viu com naturalidade a pena de morte.
que se você não tem como purificar da cesta uma maçã que apodrece e que vai apodrecer todas as outras, que você elimine. Hoje você não precisa fazer isso, você não precisa de pena de morte. Você tem como isolar essa pessoa em tratamento psiquiátrico ou em uma prisão em que ela fique ali, né, separada da sociedade, sem fazer mal para a sociedade. Hoje a igreja é completamente contra a pena de morte. Vocês vejam como a igreja, prescrutando o Espírito Santo, ouvindo o Espírito Santo, ela vai entendendo e aprendendo. À medida que os problemas vão sendo colocados pela sociedade e pelo mundo, e a igreja vai se atualizando. É isso que o sínodo está fazendo. Então pare de falar besteira. Pare de ficar ouvindo bobagem na internet, dizendo que a Igreja Católica agora vai mudar tudo, que a Igreja Católica agora vai ser outra coisa. O Santo Padre, o Papa Francisco, convocou uma comissão de imprensa, uma roda de imprensa, na abertura desse sínodo. Dizer, vocês sabem o que a gente vai tratar? Sínodo, a igreja faz desde o princípio, desde o primeiro momento, isso não tem novidade nenhuma. Depois do Concílio Vaticano II, foram dezenas e dezenas de sínodos. E cada vez que um sínodo se reúne, vocês da imprensa saem dizendo coisa que não é verdade. Teve o sínodo da família. Vocês disseram, a imprensa disse, que a igreja agora ia dar comunhão para quem está recasado. E a igreja não deu. Sabe por quê? Porque o que Deus uniu, o homem não separa. Isso é doutrina bíblica, isso é revelação. Isso foi Jesus quem deixou. A igreja não tem autoridade para isso. Nós fizemos, isso é o Papa falando, nós fizemos o sínodo da Amazônia. Agora, foi o último sínodo. E vocês disseram que nós iríamos ordenar homens casados, que nós iríamos ordenar mulher, diaconisa. Vocês espalharam um monte de boatos. A igreja reuniu-se em sínodo, nenhum padre da igreja latina está casado e nem vai casar, porque essa é a tradição da igreja latina, não da igreja oriental. Na igreja oriental os padres se casam, então é errado dizer que na igreja católica os padres não se casam, se casam. Todos os padres da igreja oriental podem se casar. Todos os padres da igreja de rito anglicano, de rito anglo-sacristão, podem se casar. Hoje tem padres casados nos Estados Unidos. Agora, os padres da igreja latina, não. Isso é uma tradição que vem da época de Cristo. Jesus não era casado. Jesus era celibatário. E nós, padres, imitamos a Jesus. Livres e desimpedidos para que todos sejam a nossa família. Não tendo uma família, nos privamos de uma família, de algo bom e santo. Não é que tem nada de errado com sexo, nem com casamento. É porque nós queremos estar completamente livres para nos dedicar a vocês. É um serviço, é lindo isso na igreja latina. Nós não vamos perder isso. Mas a imprensa disse. Jesus não ordenou nenhuma mulher. Se uma mulher tinha que ser ordenada, a primeira mulher a ter sido ordenada e a pertencer ao grupo dos 12 apóstolos seria Maria Santíssima. Não houve na terra nenhum ser humano maior do que Nossa Senhora. E Nossa Senhora não fazia parte do grupo dos 12 apóstolos. A igreja não tem autoridade. Sabe por quê? Porque a paternidade é um dom dos sacerdotes, dos homens, para a igreja, assim como a maternidade, que não precisa ser biológica nem gerativa, é um dom das mulheres para a igreja. E, portanto, são dons que se complementam. Não se trata de poder, não se trata de disputa, não se trata de ideologia feminista, mas foi isso que a imprensa disse. Foi isso que a imprensa colocou. Aí o Papa fechou dizendo assim, cuidado com o que vocês vão dizer desse sínodo. Porque vocês estão dizendo que esse sínodo vai mudar a igreja. Mais uma vez, vocês estão dizendo o que não é verdade. O que o Papa fez? Pela primeira vez na história da igreja, um sínodo está se realizando sem que ninguém saiba o que está sendo discutido dentro do sínodo. O Papa proibiu que as sessões fossem abertas. E todos os que estão dentro do sínodo fizeram um juramento de fidelidade de que não iriam contar nada do que foi discutido, para evitar esse tipo de coisa. Contudo, preste atenção no que eu vou dizer agora. Infelizmente, o Papa ele tem toda a razão. Só que eu gostaria de que o que eu vou dizer agora chegasse ao ouvido do Papa Francisco.
que o problema não é a imprensa. O problema não é somente os de fora que interpretam errado. Há um problema com os de dentro, que ao invés de cuidarem da vinha do Senhor, querem matar o filho do dono da vinha. Não suportam a doutrina de Jesus de Nazaré. A igreja da Alemanha já virou uma página e já está fazendo coisas contrárias à doutrina católica. O resultado de uma igreja que não obedece a Jesus, que diz que a porta é estreita e ela continua estreita, que a verdade não é decidida por votação. Nós não somos uma igreja democrática. A igreja católica não é uma democracia. Nós obedecemos a uma pessoa. Nós prescrutamos o Espírito Santo. A igreja da Alemanha, querendo ser muito democrática, muito progressista, esse ano, 500 mil de católicos deixaram a igreja da Alemanha. E dá para fazer a conta muito fácil. Todo católico, quando você entra para uma empresa, você se declara católico e o seu dízimo é descontado na folha de pagamento. Você sabia disso? Então basta que você vá no RH e diga, não sou mais católico, e o dízimo não cai mais na conta da igreja. 500 mil de pessoas neste ano se declararam não católicos. Uma igreja que fracassou na missão. Uma igreja que está fracassando em querer se abrir para o mundo não pode ser um exemplo para a igreja do mundo inteiro. 1,5 bilhão de católicos não pode se pautar por meia dúzia de pessoas que fracassaram. A igreja dos Estados Unidos, hoje, uma igreja conservadora, pró-vida, que passou por escândalos e todo mundo achou que ia acabar. A igreja, uma das igrejas que mais cresce no mundo nos dias de hoje. A igreja da Coreia, conservadora, firme na fé do Evangelho. Uma igreja que cresce sem parar, principalmente entre as elites intelectuais. Quer uma igreja simples e pobre? A igreja do Sudão do Sul, na África. Uma igreja perseguida e marginalizada. Uma igreja de mártires. Uma igreja que, quando eles se reúnem para rezar a missa, eles correm o risco de serem metralhados. Uma igreja fiel a Cristo, a porta estreita do Evangelho. Santo Padre precisa das nossas orações, para que Ele guie, como sempre tem guiado, a barca de Pedro, sem dar força para lobbies ideológicos, e ele disse isso, não foi eu que disse. Ele disse, aqui não é lugar para lobby ideológico. Lobby de gênero, de teoria de gênero. Lobby LGBT, que não tem nada a ver com amor, respeito, acolhida dos LGBTs, não tem nada a ver com ideologia. Compreende? Tem a ver com um lobby que está sendo feito. Cara, presta atenção no que eu vou dizer, meu irmão. Você abre alguns instrumentos de trabalho de algumas conferências episcopais que se prepararam agora para esse sínodo, você cai duro. Até questões como o aborto relativizadas por algumas conferências. Quem são essas pessoas? Quem são esses que não estão zelando pela vinha do Senhor? Que estão deixando a vinha do Senhor ser estraçalhada? Vou dizer para vocês. As grandes universidades católicas, uma elite, 1,5 bilhão de católicos, e esses caras das grandes universidades achando que podem falar em nosso nome. Quem são esses? São pessoas como o bispo de Itacoatiara, na Amazônia, em que o povo da prelazia pediu a presença do Frei Gilson e do Instituto Hesed para rezar e orar com eles. E o bispo proibiu, dizendo que eles não queriam que gente alienada, que só rezava, com devocionismo, viessem tirar o povo da prelazia de Itacoatiara do caminho sociopolítico que eles estavam trilhando. É gente como essa. São os carreiristas eclesiásticos, os que sonham com mitra, compreende? Os que sonham em ser bispo. Gente que vive dentro dessa tramóia eclesiástica, dentro dessa burocracia eclesiástica. São esses os perigosos, que querem agradar o mundo. Termino, calma, vou dizer.
A igreja não é uma democracia porque nós não decidimos o que é a verdade. A verdade foi nos dada por Cristo. A verdade é uma pessoa. Nós não encontramos a verdade nos encontrou. Eu não tenho a verdade, é a verdade que me tem a mim. Eu sou possuído pela verdade que me amou e se entregou por mim. Eu não decido em assembleia, em consulta pública, mesmo que 1,5 bilhão de católicos fossem consultados, não mudariam nada do que Jesus deixou. Nós éramos 12 no início, sim? 12 apóstolos. Se Jesus fosse fazer uma consulta pública sobre o fato dele morrer na cruz do Calvário, o que vocês acham que daria como resultado? Nós sabemos. Se Jesus for dizer, vamos aqui, os 12, olha, eu estou pensando que para salvar o mundo, eu teria que morrer na cruz, eu teria que sofrer. O que vocês vão fazer uma consulta? Vamos fazer uma votação aqui. Nós não teríamos sido salvos. Porque Pedro disse, sem Jesus perguntar, que não era esse o caminho que ele queria. Sabe como é que seria a nossa igreja? Uma igreja de farra e de fanfarra. Uma igreja de milagrismos, uma igreja de coaches, uma igreja do politicamente correto, que era o que Pedro queria. E Jesus disse para ele, aparte-se de mim, sai de perto de mim, Satanás. Sabe qual foi a consulta democrática? Sabe quando a democracia funcionou? Quando Pôncio Pilatos consultou o povo, apresentando Jesus todo chagado, coroado de espinhos, e disse, ecce homo, eis o homem. E o povo, feito a cabeça pelo lobby dos políticos da época, do Sinédrio, o povo, não é democracia? Não é democracia? Basta fazer a cabeça do povo. E aquele povo que estava cantando Hosana no domingo de Ramos, consultado, olha aí, consulta, democraticamente disseram, crucifica-o. Esse é o resultado da democracia. A igreja não é uma democracia. E nunca será uma democracia. Jesus Cristo instituiu um corpo de homens consagrados para servir o sacerdócio comum dos fiéis. Há uma igreja docente que ensina e há uma igreja que vive esse ensinamento. E a comunhão dessa mesma igreja é que faz o corpo de Cristo prosperar e que os frutos apareçam. Toda vez que você quiser inventar a sua igreja particular, toda vez que você quiser inventar a sua vinha particular, sabe o que vai acontecer? Você vai se destruir. Você vai se afastar de Cristo. Você não vai dar frutos. E você vai terminar matando o filho do dono da vinha. Essa é a grande lição. Então, hoje, nós pedimos para que o Senhor abençoe Israel, abençoe a Palestina, que aqueles conflitos se cessem pelo poder de nosso Senhor. Que o sínodo seja acompanhado e dirigido por aquele que é Senhor da igreja, o Espírito Santo de Deus. Que o Santo Padre seja protegido como foi em todos os sínodos. E que do sínodo saia com clareza uma atitude propositiva para o mundo. Que nós saibamos da altura dos desafios do nosso tempo, mas sem trair a Cristo Jesus. A porta continua estreita. E por fim, peçamos a Deus que entre todas as coisas que estão sendo discutidas, o principal, que é a guarda da vida, principalmente daqueles mais indefesos, no ventre de suas mães, seja respeitado. E que a igreja continue a ser, a nossa igreja continue a ser no mundo, a grande defensora, provavelmente a última, grande defensora da vida. Assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fica aí sentadinho, pensa um pouquinho.